Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da parte de funções. Uma coisa que a gente faz muito no contexto matemático é análise gráfica, né? E aí eu trouxe alguns gráficos aqui do nosso livro texto, Taxa de Urbanização no País. E eu quero chamar a atenção, por exemplo, a ideia do gráfico. O gráfico, ele sempre trabalha, de certo modo, ele tenta trabalhar com duas variáveis, né? Uma variável que está no eixo horizontal e uma variável que está no eixo vertical. Então, quando você pensa em gráfico, toda vez que a gente pensar em gráfico, a gente pensa, de certo modo, no nosso sistema, no nosso plano cartesiano, onde você tem o eixo x, chamado eixo das abscissas, e um eixo y, chamado eixo das ordenadas. Os gráficos, de certo modo, eles sempre seguem mais ou menos o padrão desta representação. Então, o eixo das abscissas, é composto pelos números reais, então isso aqui é uma reta real, e o eixo y também é outra reta real. Por isso que a gente fala que isso aqui é o R cartesiano R. Você forma todos os pares ordenados de números reais, né? Por exemplo, um elemento aqui, ele tem um correspondente. E como é que eu determino quem que é o correspondente em x e em y desse elemento aqui? Basicamente, a ideia é formar um retângulo, né? A gente forma um retângulo, cujo uma dos vértices atinge esse ponto e o outro vértice atinge o zero, né? No caso o vértice oposto atinge o zero. Então você tem aí a representação desse ponto aqui. Esse ponto P, de certo modo, o que a gente fala? A gente fala que a gente faz uma projeção perpendicular na direção do eixo x, faz uma projeção perpendicular na direção do eixo y, né? O ponto marcado aqui, né, o x1, e o ponto marcado aqui, o y1, são as coordenadas do ponto P, x1, y1. Então o ponto P ele está diretamente relacionado com o par ordenado, né? Para cada ponto P existe um par ordenado que o representa. Para cada par ordenado real existe um ponto P, né? Existe uma relação entre essas duas coisas, uma relação biunívoca, né? Então eu tenho cada ponto que eu marcar num plano cartesiano, esse ponto aqui. O que eu faço? Eu desenho um retângulo de modo que um dos vértices bata no ponto e o outro vértice vá lá no 0, 0. Né? De certo modo, eu estou projetando perpendicularmente aqui, ou seja, estou formando ângulos de 90 graus com os eixos. Esse ponto Q, ele tem um representante aqui x2 no eixo x, e um representante aqui y2 no eixo y. Então você tem lá o ponto Q é o x2, y2, é um par ordenado. Então os pontos do plano cartesiano são pares ordenados, seja onde eu colocar esse ponto, tá? Seja onde eu colocar esse ponto. O que causa às vezes um pouco de dúvida é que o que acontece quando os pontos estão sobre os eixos, né? Por exemplo, um ponto aqui. Como é que eu vou fazer o retângulo? Um ponto aqui, né? Um ponto R aqui, ele está sobre o eixo Y. Quando eu projeto ele no eixo X, significa que a coordenada X dele é 0. E aqui é um Y3. Não estou nem dando pontos para ele. Sei que se tiver sobre o eixo Y, qualquer ponto P sobre o eixo Y, eu sei que a primeira coordenada de P
é zero. Né? Do mesmo modo, se eu tiver qualquer ponto sobre o eixo x, tem um ponto aqui, um ponto RQT, um ponto T aí. Eu sei que uma coordenada dele é o x4, por exemplo, e a segunda coordenada é zero. Porque se ele está sobre o eixo x, a coordenada y dele é zero. E aí você tem o que a gente chama de quadrantes. Você tem todo o plano cartesiano, você tem os quadrantes. Quais são os quadrantes? Os quadrantes são, eu vou indicar assim, mais, mais. Quando os dois elementos são positivos, primeiro quadrante. Dois elementos positivos, primeiro quadrante. Quando o primeiro elemento for negativo e o segundo positivo, segundo quadrante. Aqui, os dois são negativos, terceiro quadrante. E aqui, positivo e negativo, quarto quadrante. O que significa isso? Porque esse ponto P está no primeiro quadrante. Esse ponto Q está no segundo quadrante. Se eu marcar um ponto aqui, um ponto H aqui, terceiro quadrante. E um ponto J aqui, quarto quadrante. Vamos marcar alguns pontos nesse sistema aí. Vamos fazer a marcação de alguns pontos. Vou apagar tudo para ficar mais fácil. Então, eu tenho um sistema cartesiano. Eu tenho aí o eixo x e o eixo y. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Por exemplo, onde estaria o ponto P, que é coordenada 1, 2? Lembrando, a representação do plano cartesiano, o cruzamento das retas acontece no ponto 0, 0. Esse ponto O aqui, chamado origem do sistema. Esse ponto O tem coordenada x0, y0. Então, o ponto P, quando eu coloco 1 e 2, significa que a coordenada x dele é 1 e a coordenada y dele é 2. Né? Então, vou marcar o 1 sobre o eixo x e o 2 sobre o eixo y. Fechar o retângulo, né? Fechar o retângulo. Fecha os retângulos aí. Se preferir, se não entendeu fazer esse fechamento de retângulo, eu poderia responder assim. Eu traço uma reta que passa pelo ponto 1 aí, de modo a ser perpendicular ao eixo x. Então eu vou mudar o ponto 1 aqui para ficar mais fácil. Então aqui digamos que é o ponto 1 e eu tracei uma reta perpendicular no ponto 1. Faça a mesma coisa no ponto 2, no caso y. Passo uma reta perpendicular, né, pelo ponto 2, perpendicular ao eixo y. Tá? Perpendicular, entenda o termo. Perpendicular significa que forma um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. Forma ângulo reto ou ângulo de 90 graus. Então você tem aí, fazendo essas duas retas perpendiculares, uma com relação ao eixo x, outra com relação ao eixo y, você marca um ponto de cruzamento entre as duas. Esse ponto de cruzamento entre as duas é onde está localizado o ponto P. Né? O ponto P está exatamente aí em cima. Repara que o ponto P ele tem o 1 positivo e o 2 positivo. Logo, ele aparece no primeiro quadrante. Pessoal, o primeiro quadrante é o quadrante que está aqui, ó, que fecha esta região aqui. Ó. Tudo aqui é primeiro quadrante. Toda esta região aqui, limitada pelos esses lados aqui, é o segundo quadrante.
No caso, é o segundo quadrante. Agora deixa eu mudar com rosa aqui. Essa região aqui é o terceiro quadrante. E aí deixa eu colocar um azul claro, fica diferente. E aqui é o quarto quadrante. Né? Então eu tenho aí separados os 4 quadrantes e cada ponto que eu quero marcar, eu marco o primeiro elemento no eixo X e o segundo elemento no eixo Y. O primeiro elemento no eixo horizontal e o segundo elemento no eixo vertical. De novo, vou construir aqui os dois eixos de novo. Tem aqui o eixo. Vou construir novamente. Eu tenho o eixo das abscissas no eixo X, o eixo das ordenadas Y. Né? Esses eixos, esse sistema forma 90 graus. Aqui tem o ponto de origem, ponto O. E eu quero marcar um ponto Q, que é o menos 1 e 4. Menos 1 e 4, menos 1 vai no eixo X e o 4 no eixo Y. Menos 1 está aqui, o 4 está por aqui. E aí, se eu imagina, agora eu não vou desenhar, tá? Imagina se eu tivesse traçado uma reta perpendicular ao eixo X, ela ia estar passando por aqui assim. Perpendicular ao eixo X e paralela ao eixo Y. Né? Seria uma reta aqui. Se eu fizesse a mesma coisa com uma reta perpendicular ao eixo Y e paralela ao eixo X, passando pelo 4. Essas retas iam se encontrar exatamente nesse ponto. Esse ponto é o ponto Q. Esse ponto é onde se encontra o ponto Q. Menos 1 e 4. Segundo quadrante. Note que ele está no segundo quadrante. O ponto Q. Agora eu vou marcar um ponto sobre os eixos, tá? Ponto L. 0 e 8. 0, eixo X. 8, eixo Y. Então, ó, eu venho aqui e marco 0. Vou aumentar um pouquinho o desenho. Não muito retinho, não. Não tão torto assim, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho o desenho. Deixa eu ver se eu consigo. Dar uma ampliada nele. Acho melhor tentar clicar nele, mais fácil, né? Vai mudar a posição do 4 ali, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui. Ampliei um pouco ele. Então, aqui, digamos, está o ponto 0. Digamos, não está, né? Ponto 0 no eixo X. O ponto 8, digamos que esteja aqui no eixo Y, que é o eixo Y das ordenadas, que é o eixo das abscissas. Então, o ponto 0,8 é um ponto de encontro daquela reta paralela ao eixo X e paralela ao eixo Y. Ou seja, o ponto de encontro está aqui. Ó. Esse aqui é o ponto L. Ponto 0 e 8. Ponto L. Ok? O ponto L está no primeiro ou no segundo quadrante? Não está em nenhum dos dois, tá? Está sobre os eixos. Os eixos não estão nos quadrantes. Eles são limitantes do quadrante, mas eles não estão nos quadrantes. De maneira geral, você pode até dizer que aqui está no primeiro quadrante, se você pensar que o 0 não é negativo, né? Mas também você poderia pensar o contrário, que o 0 também não é positivo. Então ele não está em nenhum quadrante. Vou pensar no ponto M agora. Vou pensar num ponto M. Ponto M localizado no 2, menos 2, 0. Menos 2x, coordenada x, o 0 coordenada y, menos 2 em x está aqui. Você vai subir até a altura 0, mas a altura 0 já é o eixo x. Então, o ponto M se encontra sobre o eixo x. Esse é o ponto M, porque a coordenada y dele é 0. Isso é o sistema cartesiano, você localiza aí os pares ordenados
eixo X e eixo Y. Os gráficos trabalham com isso. Eles talvez não dê o nome eixo X e eixo Y, por exemplo aqui. O que eu tenho aqui? Ó? O gráfico relaciona duas grandezas, taxa percentual de urbanização e o tempo. Então aqui você tem uma taxa de urbanização, uma porcentagem de urbanização, e aqui você tem o tempo. O tempo dado, se você vê aí, ele não segue uma regularidade muito certinha, né? Aqui foram 10 anos, né? Passou 10 anos, 10 anos, 10, 10, 10 e aqui, curiosamente, não passou os 10 anos. Achei estranho, né? Que ele deu um dado a mais aqui, né? 2007. Normalmente os tempos dados nos gráficos são iguais, para não causar erro estatístico. Né? Normalmente as taxas de tempo aí são períodos, se analisar em períodos diferentes, você pode ter um erro estatístico. Né? A taxa é em função do tempo, então significa que a taxa de urbanização está em função do tempo, ok? Por exemplo, em 2000, 81,23% da população brasileira vivia nas zonas urbanas. Então, ó, nesse ano 2000, a taxa de urbanização foi de 81,23%. Repara que não tem esse valor aqui, né? Mas se eu tivesse ligado aqui, eu teria aqui um valor de 81,23%. Significa que eu estou fazendo ligação do ano 2000 para o ordenado 2000 com, vou usar ponto e vírgula, 81,23%. Esse é o par ordenado que eu estou criando aqui em cima, nesse ponto aqui. Vou chamar de ponto P, por exemplo. Esse ponto P que está aqui em cima. Eu estou fazendo a ligação entre dois elementos. É fácil perceber que a taxa cresce, aumenta, a taxa aumenta, à medida que o tempo avança. Então, teoricamente, fala que a função aqui é crescente, que a função está em crescimento. A cada crescimento no eixo x, à medida que eu cresço no eixo x, aumenta a minha altura. Existe um crescimento. Aqui, por exemplo, curiosamente, se você for um estatístico analisar esse gráfico, aqui pode ser que exista uma tendência de uma manutenção ou talvez um declínio, não se sabe. Ou talvez pode-se também atingir um pico maior ainda. Não dá para saber com certeza o que vai acontecer. A gente pode fazer previsões sobre isso, mas a certeza fica aí nas previsões estatísticas. Esta função, né, em vermelho, a linha vermelha representa uma função, porque ela relaciona esse tempo com isso, né? Você tem uma relação, não é bem com isso, é com esse valor aqui, né? Próximo àquilo ali. Você relaciona esse tempo com esse valor em porcentagem. Então existe uma relação. Mas qual que é a regra? Qual que é a regra dessa expressão? Não sabemos. A priori não sabemos. Isso aqui são estatísticas, então são feitas ali perguntas e vão se anotando as respostas. Então não tem uma regra matemática a priori para definir qual vai ser a urbanização em 2020. Qual a taxa de urbanização em 2020? Né? Qual será a taxa? Qual está a taxa? Caiu, aumentou, diminuiu? Podemos pesquisar na internet para saber isso. Então essa função trabalhada é crescente, porque à medida que o x aumenta, o y aumenta. Né? O que é uma função crescente? Quando x2 é maior que x1, isso implica que o f de x2 é maior que o f de x1. A cada passo que eu dou aqui no eixo x para a direita, você tem um passo dado no eixo y para cima. Isso é uma função crescente. Ok? Segundo gráfico que tem aqui é sobre... O gráfico mostra uma conquista da sociedade brasileira, a queda da taxa de mortalidade infantil, desde 1980. Então, em 1980, a taxa de mortalidade infantil estava aqui, ó, que é perto, não sei precisar exato, não tem o valor aqui,
talvez no texto esteja escrito, mas eu vou pesquisar, vou projetar, que está aproximadamente 70 crianças morrem ou morreram dentre 1.000 nascimentos. Então, entre 1.000 nascidos, morria-se 70. Essa era a taxa de mortalidade que a gente tinha. Vamos continuar lendo aqui para ver se fala exatamente o valor de 80. Passando pelos dias de hoje, até projeções. Aqui eu tenho uma projeção até 2050. Repara que aqui foi feito aquilo que eu falei sobre projeção. Nós estamos aqui, né? Então, o que aconteceu até aqui foi real, anotado e verificado. Anotado e verificado. Até que foi real. A partir daí, é projeção. Espera-se que a taxa continue caindo, né, à medida que o tempo passa. Então, espero que a gente não retroceda nesse aspecto. A relação entre essas duas grandezas, taxa e tempo, novamente eu tenho uma taxa no eixo Y, que no caso é taxa de mortalidade, e aqui o tempo. O tempo dado aqui embaixo, ele está variando de 1 em 1. Não sei se ele teve um salto maior do que 1, mas ele está constantemente de 1 em 1. O que é o mais correto que o anterior, que tem uma quebra lá na quantidade do salto. Que aqui houve em algum momento do 2000, passou para 2007, depois para 2010. Aqui passou 7 anos, aqui 3 anos. Não é muito aconselhável esse tipo de pesquisa. Então, aqui a relação entre essas duas grandezas define uma função. Eu tenho a cara específica da função dada? Não. Tem como descobrir? Tem como aproximar, a gente pode até pensar. Mas a priori a gente tem que é uma função. A cada ano está associado a uma única taxa de mortalidade infantil. Lembra que eu disse que quando você tem o conjunto de partida, o conjunto de partida é o ano. Né? No ano 1980, ele está relacionado com uma taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade existe. Nenhum ano não vai se relacionar com uma taxa de mortalidade. Ah, mas se em algum ano caiu para zero, tudo bem, então lá em 2030, quem sabe, digamos que haja um achatamento aqui, essa curva baixe mais ainda, ele vai para zero. Mas significa que ele está ainda relacionado com uma taxa. Existe ainda uma taxa de mortalidade, a melhor possível, que é zero. Né? A melhor possível. Está associado com a taxa de mortalidade infantil. Em todo o período considerado, a taxa de mortalidade diminui à medida que o tempo avança. Isso é uma ideia de função decrescente. Então, à medida que o tempo avança, você pode ver que vai caindo a taxa de mortalidade. Aqui avançou-se 1 ano, aqui caiu-se um pouquinho. Avançou-se mais 1 ano, caiu-se mais um pouquinho. Então, isso, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de função decrescente, ela vai caindo. Né? Observe que de 1980 a 2000, a taxa se reduziu a 40 óbitos. Né? Ó, como eu tinha dito, aproximadamente de 70 para 30. Então, ó, que nem a projeção que eu fiz, eu falei que em 1980, essa primeira linha pontilhada, estava aqui na altura aproximadamente de 70. E aí, no caso, ele faz uma mesma aproximação para 2000. 2000 está aqui. Deixa eu acompanhar a linha pontilhada dela. Ele vem. Linha pontilhada bate aqui. Né? Essa linha pontilhada, se eu traçar uma perpendicular, ela está um pouquinho acima de 29,20, ou seja, aproximadamente 30. Um pouquinho acima desse valor aí. Então aqui tem aproximadamente 30, aqui era aproximadamente 70. Né? Significa que caiu 40 unidades. Você caiu 40 unidades no prazo de 20 anos. Isso é uma maravilha. Né? Será que a gente consegue cair mais 40 no prazo de outros 20 anos? A resposta é não. Né? Porque esse crescimento, essa taxa de decrescimento foi diminuindo. Né? Por exemplo, de 2000 a 2010, o 2010 aconteceu a queda aqui. Né? Ó, eu segui a linha do 2010 está aqui.
O 2010 tinha aproximadamente quanto? Ele está mais ou menos entre esses dois valores, né? Aproximadamente entre esses dois valores, 21, 22, né? 21, talvez, né? 7 e pouco para cima, 8 para baixo, aproximadamente 21. Ou seja, em 10 anos caiu apenas 9 a cada 1000 aí a taxa. Caiu 9 a cada 1000. Então, o crescimento foi mudando, o decrescimento foi mudando ao longo do tempo, né? Em 2050, espera-se atingir um valor próximo de 7. Então, aqui, ó, nesse 2050, ele espera que essa altura seja a altura 7. Então, essa é uma função que mostra a taxa de mortalidade no Brasil, né? Eu não sei que dia que foi feita essa pesquisa, isso aqui foi feito em 2008, então, já, né? Não. 2008 a pesquisa, já precisa fazer já tem dados bem mais avançados que esse, no caso. Vamos mais um. O gráfico seguinte mostra a relação entre duas grandezas, o número de óbitos por AIDS no Brasil, por 100 mil habitantes, e o tempo, que vai de 1990 a 2009. Essa relação define uma função, pois cada ano corresponde a uma taxa única. Novamente eu tenho uma função aí, que todo ano se corresponde a uma taxa. Existe uma correspondência. No primeiro ano, 1990, a taxa de mortalidade era de 3,7. E esse foi o menor valor registrado no período ponderado. Digamos, valor mínimo da função. Quando você analisa uma função, o valor mínimo é o menor valor que ela está constando ali. Valor máximo é o maior valor que ela está constando ali. Por exemplo, esta função aqui, se eu olhar, o valor mínimo dela está aqui no ponto baixo, o valor máximo está no maior valor atingido. O maior valor atingido seria 84,36, o valor mínimo 31,24, né? Claro que esses valores podem mudar se eu aumentar para 2020, ali, por exemplo, e assim por diante, ou diminuir. Aqui o valor máximo 70, o valor mínimo, a projeção é 7, né? Pode aumentar, pode diminuir também, né? Sei lá, ninguém espera isso, mas vai que isso aqui dá um salto assim, né? A curva muda seu comportamento, essas coisas podem acontecer, mas não é o caso. Então você tem aqui que em 1990 você teve essa taxa 3,7, né, que era o valor mínimo. Ou seja, esse aqui, ó, 1990, foi o menor valor registrado da função. 3,7 por 100 mil. De 90 a 95, as taxas aumentaram muito. Nesse intervalo, a função cresceu muito, ela foi uma função crescente. Então, ó, desse intervalo até 95, ela teve um crescimento bem grande, um crescimento absurdo até. Saiu de 3,7 no prazo de 5 anos, né? No prazo de 5 anos, ela chegou a 9,7, né? Ó, prazo de 5 anos. E esse foi o valor máximo que ela atingiu. O maior valor foi 9,7 em 95. De 95 a 2000, as taxas diminuíram. Aí você tem uma queda aqui, ó. Em 2000, por exemplo, você está em 6,3. E aí eu tenho um intervalo essa função. Nesse intervalo, a função é decrescente. De 2000 a 2003, a taxa praticamente não mudou. Ela ficou ali constante, né? Pode ver que ela vai em 6,3, 4, 3, 4. Ela fica oscilando ali até 2003. Fica oscilando perto de um padrão só. Em 2006, houve uma nova queda. Né? Em 2006 caiu de novo. Caiu para 5,9. E a partir de 2006 a 2009 houve um aumento novamente. Subiu um pouco para 6,3. Eu não sei quais são os dados, aqui mostra 2009, os dados atuais eu não tenho, mas vocês podem pesquisar. Então você tem aí as faixas de crescimento. E a estabilidade se deve aos avanços no tratamento da doença, né, que o Brasil se tornou referência nesse quesito.
mais um gráfico. Antes de fazer esse, eu só quero mostrar um gráfico da realidade, aí eu tirei isso da atualidade, um gráfico cruel que mostra os casos de Covid ao longo do tempo, né? Então você tem aqui 24 de fevereiro, 2 de março, 7, 16, 23, 30, 6, 13. Aí começa a subir mesmo fortemente, um pouco mais forte, em 25 de maio. Os casos começam a subir, a curva que estava bem estável, né? Não diria até 4 de maio aqui, a curva que vinha bem estável, de 24 de fevereiro, se não me engano foi o primeiro caso, até 4 de maio, ela ficou bem baixa. Aí, de 24 de maio a 25 de maio, ela já dá um salto. Você tem uma base, ela atinge 1 milhão de pessoas, foi atingido aproximadamente aqui no dia 15 de junho, né? Que, na verdade não foi exatamente, foi entre 15 e 22, aproximadamente o dia 15. Se atinge 1 milhão de 1 milhão de casos. E acontece que atinge-se os 2 milhões de casos, foi atingido aqui, ó, entre o dia 13 e o dia 20. Ou seja, de fevereiro a junho, a 15 de junho, você tinha 1 milhão de casos. Mas do período de junho a julho, praticamente um mês, do dia 15 de junho ao dia 13 de julho, menos de um mês, se abusar, em menos de um mês você já tinha 2 milhões de casos. E aí você atinge o 3 milhões de casos, aproximadamente aqui, ó, entre a semana do dia 3 e o dia 10 de agosto, né? Você já tem lá 3 milhões de casos. E a gente atingiu, infelizmente, a marca de 4 milhões de casos. A marca de 4 milhões de casos ali perto do dia 31, entre a semana de 31 de agosto e a semana do 7 de setembro. 4 milhões de casos. Esse é um gráfico atual, né? Outro gráfico atual que você tem na desmatamento os índices de desmatamento, eu colei aqui na Amazônia, tirei do INPE, você tem os gráficos dos respectivos anos. E aqui mostra que em 2019 houve um aumento nesse desmatamento, eu não tinha o gráfico 2020. Este aumento foi considerado, é um aumento considerado, né, considerável, né, extremamente perigoso, 2019. Mas não foi o pior, não. O menor desmatamento que nós tivemos foi aqui em 2012 e o maior, por sua vez, foi aqui, né, o maior valor máximo dessa função, valor mínimo dessa função. Aqui eu estou representando por barras, mas eu poderia construir a curva também, que seria uma curva que liga os topos dessas barras. E aí a gente poderia analisar em quais momentos ela é crescente, quais momentos você tem uma função crescente, quais momentos você tem uma função decrescente. Repara que o comportamento dela é bem desigual, né? Ela tem um período aqui de decrescimento, ela cai. Ela tem um período de decrescimento aqui entre os anos de 88 a 91, é um período de decrescimento. Aí de 91, 92, ela sobe até o pico lá de 95, 96. 95 provavelmente aqui. Aí ela cai de novo, cai bruscamente aqui até 97. A partir de 97 volta a subir, sobe absurdamente até 2004. A partir de 2004 cai. Tem uma alta aqui em 2008, uma alta, mas depois a partir disso mantém a trajetória de queda. Atinge o menor valor, fica-se mais ou menos estável ali, né, subindo um pouco, caindo um pouco até 2015. A partir de 2016 dá um salto, sobe, depois cai um pouquinho e agora subiu de novo. Então
Então é uma análise gráfica que a gente faz a partir de coisas atuais. O gráfico, agora esse no caso mais matemático, ele tem um gráfico com duas variáveis, embora todo gráfico é matemático, que trabalha instante e real, e valor reais, em reais. Então você tem duas variáveis, o valor e o tempo, que estou chamando de H. Essas duas variáveis, o valor depende do tempo. O gráfico ao lado representa a oscilação diária do valor de uma ação de uma empresa comercializada na Bolsa de Valores, desde a abertura do pregão, às 10 horas, até o fechamento, às 18 horas. Convenciona-se que o T igual a zero, o tempo inicial é 10 horas, 10 horas. Então, por exemplo, aqui, esse T igual a zero representa 10 horas da manhã. Ok? Então, esse é o T zero. O T1, uma hora depois, então é 11 horas da manhã. 2 horas depois, meio-dia, 12 horas. E assim por diante. Com base nisso, em quais intervalos de tempo o valor da ação subiu? Eu vou marcar em vermelho, vou marcar em verde os valores que ela subiu. Por exemplo, aqui ela está subindo. Subiu até aqui. Então ela subiu das 10 horas da manhã ao meio-dia. Esse foi o intervalo de crescimento dela. Então houve uma crescente nesse período. Aí, do meio-dia até o meio-dia e meio, meio-dia e 30, 12 horas e 30 minutos, caiu. A partir disso, voltou a subir. Voltou a subir. Atingiu um pico aqui, e esse caso 12 foi o valor máximo que ela atingiu. O maior valor que ela atingiu no dia. O valor máximo. A partir desse crescimento vertiginoso, aí houve uma queda brutal. Houve uma queda brutal aqui, 5 horas e 50 depois, passou a valer 9,20. 9,20 é o valor mínimo. O valor mínimo que essa ação assumiu. A partir dessa queda brutal, houve novamente um crescimento, ela cresceu. Ela cresceu, curiosamente, ela voltou a custar exatamente o que ela custava no momento que se abriu o pregão. Ela custou, 6 horas depois, ela voltou a custar exatamente os mesmos 10 reais. Ela passou por 10 reais várias vezes, Partiu com 10 reais, aqui ela caiu depois a 10 reais, depois ela voltou a 10 reais, ela continua a 10 reais meia hora depois. Aqui, nesse momento aqui, tem estabilidade, Entre as 6 horas e 6 horas e meia depois do início do pregão, houve estabilidade. Aí você tem uma queda, novamente, atinge 9,70 nessa queda, não é o menor valor, e aí ela sobe de novo. Sobe de novo a 10,20. Ou seja, ao longo do dia ela valorizou aí 20 centavos. E chegou a momentos custar 12 reais. Eu falei que ela valorizou 20 centavos, mas eu não sei, não fiz a conta, mas não foi o valor médio, da função. O valor médio da função nesse período de tempo aí se faz de outra forma. E aí tem algumas perguntas em quais intervalos de horários o valor da ação subiu, em quais intervalos o valor da ação caiu. Nesse dia, entre quais valores oscilou o preço da ação. Aí no caso é o seguinte, você tem, qual que é o valor de oscilação aí? A ação oscilou entre esses valores aqui, Entre o maior e menor valor. Ela passou por todos esses valores aí. Entre 9,20 e 12. Esse é o distância de oscilação. E aí algumas perguntas específicas. Em que horários a ação esteve cotada a 9,70? 9,70 aqui. Ela teve cotada a 9,70 em 2 momentos. Só descobrir os horários aí. E a ação encerrou o dia em alta, estável ou em baixa? De quantos por cento?
Ela encerrou a 10,20, começou a 10, praticamente estável, né? Praticamente estável. Você pode escrever estável com leve alta de 20 centavos, mas eu preciso que você calcule a porcentagem disso. Fecho por aqui, um forte abraço, até a próxima.